Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Tô falando baixo porque tem gente dormindo, então vou falar baixo. Hoje é o dia da minha entrevista do visto CR1, dia 13 de agosto de 2021. Eu tô um pouco resfriada por causa da mudança de clima, mas eu já tô tomando remédio, então acho que eu vou melhorar se Deus quiser. E é hoje, minha gente, a entrevista. Tô bem ansiosa, tentando manter a calma. Hoje eu não consegui dormir muito bem. Eu acordei 4 e pouca, já é 5 e pouca, então acordei de 4 e pouca. Daqui a pouco eu vou me arrumar, vou tomar banho e vou me vestir. A minha entrevista, meu horário é de 9h10. Então a gente vai sair bem cedo, né? Porque até chegar lá eu acho que é uns 45 minutos, 50 por aí. E é isso, minha gente. Quando eu sair de lá eu vou contar como foi a minha entrevista. E é isso. Então, minha gente, agora eu vou contar, né, como que foi a entrevista, né, para o visto CR1, que é o visto de esposa de americano. Vou ficar olhando aqui pro celular porque tá aqui, né, o meu relato de entrevista que eu enviei pro pessoal do grupo. E daí eu vou ficar olhando porque, né, eu sou muito esquecida. Então, minha gente, a nossa entrevista, né, a minha no caso, foi marcada para o dia 13 de agosto, né, de 2021. O nosso horário era às 9h10 da manhã. Caiu numa sexta-feira 13, né? A gente chegou lá no consulado, eram às 8h10. A gente chegou 1 hora antes, né, do meu horário. Daí, quando a gente chegou lá, tinha uma fila já. Não tava muito grande, mas também não tava muito pequena a fila. E entramos lá na fila, né? Ficamos lá aguardando. Eu até pedi informação, né, pro guarda lá que fica na entrada do consulado. Eu perguntei se era realmente a fila, né, pro visto CR1. E ele falou que... Ele falou alguma coisa lá que era, eu não sei, mas eu sei que eu fui pra essa fila. E daí a gente ficou lá aguardando até umas 9h20, acho que era umas 9h27. A menina lá, ela fica, tipo, andando lá pedindo os passaportes das pessoas, né, pra entrar. Ela veio, né, pra mim e me perguntou o meu horário. Aí eu falei que meu horário era 9h10. Daí ela pegou meu passaporte e falou, agora vamos entrar. Aí eu fui, entrei. E a primeira salinha que você entra é a sala do detector de metais, né? Detalhe, minha gente, eles não deixaram meu esposo entrar comigo, né? Algumas pessoas disseram que tem dias que eles deixam o esposo, o cônjuge entrar, mas tem dias que não deixam. Então, nesse dia que a gente foi, a moça não deixou ele entrar comigo, então ele ficou lá fora esperando. Mas é bem de boa também, né? Lá fora. Eu levei essa sacolinha aqui, né? Daí tinha 2 pastas dentro. Essa daqui, que tava todos os meus documentos da entrevista, né? Que eu deixei tudo organizado, separado. E tinha essa outra pasta também, que era documentos extras, documento que eu usei, né, ao longo da semana para fazer exame, essas coisas. E também levei meu exame médico, só que nem precisou. Então, daí o guarda lá pediu pra eu colocar, né, minha sacolinha lá dentro da caixinha e meu casaco. E daí eu passei, né, pelo detector de metais. Quando eu passei, já fui, né, direto pra sala, que fica todo mundo lá, fica aguardando nos bancos. E daí já veio uma moça até mim, ela pediu pra mim aguardar no banco. Eu fui, sentei na primeira fileira mesmo. Assim que eu sentei lá no banquinho, a moça já veio até mim, trouxe 2 folhas. O primeiro era um formulário, né, que a gente tem que preencher lá, que é todos os endereços, o endereço da sua residência aqui no Brasil, o endereço que você está hospedado no Rio de Janeiro e o endereço que você vai morar lá nos Estados Unidos. Então você tem que ter todos esses endereços. Eu levei uma colinha, porque, gente, eu sou muito esquecida, então eu levei uma cola com todos esses endereços do Rio de Janeiro. Eu fiquei na casa do meu primo, então eu coloquei o endereço dele, da minha casa aqui no Brasil e do local que a gente vai morar nos Estados Unidos. Então levei tudo já anotado, né, contato de telefone, leva tudo já anotado no papel, que não tem problema nenhum. Outro detalhe, minha gente, é que esse formulário que a gente tem que colocar os nossos endereços,
Ele é todo em inglês, mas não fique preocupado porque lá a moça, ela ajuda assim demais, né? Ela me ajudou muito. Ela falou direitinho onde é que eu tinha que colocar as coisas, né? Porque eu não sou fluente em inglês, então ela me ajudou super. E a outra folhinha, né? A segunda folhinha que eles entregam é a folhinha da lista dos documentos que você tem que levar, né? Para a entrevista. E você tem que organizar esses documentos naquela ordem que tá lá na folha. E como eu participo de um grupo lá no WhatsApp, né, de pessoas que estão no processo ou que já passaram pelo processo, eles disponibilizaram, né, essa folhinha lá no grupo. E daí eu já fui com os documentos já todos organizados, todos já na ordem. Lá eu só fiz dar uma checada, né? Eu já vou deixar aqui, minha gente, na descrição do vídeo, né, a listinha desses documentos pra você já ir com os documentos na ordem, né, quem estiver passando pelo mesmo processo. Porque já ajuda muito, minha gente, é uma mão na roda. Você chegar lá despreocupada, né, com os documentos tudo em ordem. Isso facilita muito a nossa vida. Então, daí eu preenchi, né, o formulário, coloquei os documentos em ordem e depois eu fui no banheiro. Quando eu voltei do banheiro, isso tudo com os documentos na mão, porque você não pode deixar o documento no banco. E daí quando eu voltei do banheiro, eu peguei meus documentos e fui até a moça. Ela conferiu os documentos um por um, pegou todos e colocou dentro do meu passaporte e falou pra mim sentar do lado, assim, no banquinho do lado e esperar. Aí eu fiquei esperando, eu acho que mais ou menos uns 15 minutos e já fui chamada, minha gente. Juro que eu pensei que já era a hora da entrevista. Eu já fui com as pernas bambas. Fui chamada pra um guichê, assim, do lado do banquinho que eu tava sentada, em frente, no caso. E daí um senhor me atendeu, né, lá. E eu vou ver aqui as perguntas, porque eu não lembro. Eu tava muito nervosa nessa hora, porque eu tava pensando que já era a entrevista. Mas não era entrevista, ele tava só conferindo mais a fundo, né, os meus documentos. Tipo, todo documento que tava lá, ele ia marcando lá numa folha dele, tipo, trouxe. Daí ele começou a conferir, né, meus documentos, conferiu meu nome, o nome do meu pai, da minha mãe, do meu esposo. E daí ele me fez a primeira pergunta, né? Ele me perguntou quanto tempo eu tava casada, daí eu respondi, ele começou a conferir de novo os documentos. E daí ele me perguntou se eu já tinha ido para os Estados Unidos. Eu falei que não. Depois ele perguntou se eu já tinha tentado ir. Eu falei que não. Daí depois ele me perguntou, e por que você fez um segundo passaporte? Daí eu fui explicar pra ele que a princípio a gente ia tentar o visto de noiva, né? A gente ia casar nos Estados Unidos, só que a gente acabou decidindo casar no Brasil mesmo. Por isso que eu fiz um primeiro passaporte por causa do visto de noiva. Como não deu certo, né, eu tive que fazer um segundo passaporte com o nome de casada. Eu até falei pra ele, você quer ver meu passaporte? Ele falou, não quero. Depois ele me perguntou, quem é Blake? Aí eu disse que Blake é o padrasto do meu esposo. Daí depois ele me falou que o meu documento de antecedente criminal da Polícia Civil estava errado e que eu precisava ir lá no local que eu fiz a minha identidade, pegar um novo e enviar pra eles. E daí nesse momento, minha gente, eu fiquei muito triste, eu fiquei gelada, tipo, muito triste mesmo, porque só quem passa por esse processo sabe o quanto é desgastante, né? O quanto é sofrido. Nossa, é muito desgastante. Eu fiquei bem triste depois que ele falou isso. E daí ele falou que depois da minha entrevista, a moça iria dar as informações do documento que eu teria que enviar. Eu até questionei ele também, né? Eu falei, por que o NVC aceitou esses documentos, já que estavam errados? Daí ele falou que era pra não atrasar a data da minha entrevista. Mas, tipo, eu fiquei meio sem entender, porque o NVC é algo muito sério, né? Então, se tivesse errado, eles teriam me dito pra me corrigir antes da minha entrevista. Mas, já que ele falou que tava errado, então eu só falei ok. Depois disso, ele me entregou uma folha com todos os meus direitos lá nos Estados Unidos e entregou também meus documentos e ficou só com meu passaporte. Depois eu fui sentar lá no banco e esperar pela entrevista. E eu tava bem triste, minha gente, sério, eu tava muito triste. Eu só tava pensando no que ele tinha dito, né, que meu documento tava errado e que eu tinha que buscar outro e enviar pra eles, nossa. Porque além do nervosismo da entrevista, minha gente, nesse dia eu tava gripada, tava com a garganta meio inflamada, doendo. E daí tem toda a tensão, né, de estar naquele ambiente, todo mundo muito nervoso. Então, assim, eu tava bem aflita e ainda teve a questão, né, do documento tá errado. Então, nossa, eu tava assim, meu Deus, eu espero que isso termine logo. Daí, depois de mais ou menos 1h30, né, eu fui chamada pra entrevista. A minha entrevista foi na cabine 7.
E foi uma americana, uma mulher americana que me entrevistou. Ela é muito simpática, muito educada, que me entrevistou. Quando eu cheguei lá, a gente fez um juramento, né, que você tem que levantar sua mão direita e jurar, né, que você tá falando a verdade, que todas as informações que estão ali nos documentos também estão corretas. E depois do juramento, a gente colocou minhas digitais lá pra conferir. E depois ela falou: Gabriele, agora eu vou te fazer algumas perguntas. Ah, antes disso, ela perguntou, né, se eu queria minha entrevista em inglês ou português. Eu falei que português. Aí depois ela falou: Gabriele, agora eu vou te fazer algumas perguntinhas. A primeira pergunta foi: quem é o seu peticionário? Aí eu respondi, né, que é meu esposo. Daí depois ela me perguntou qual o nome dele. Aí eu falei o nome dele completo. Depois ela me perguntou: como vocês se conheceram? Daí eu falei, né, que foi no aplicativo de relacionamento chamado CDFF. Depois ela falou: Gabriela, eu não conheço esse aplicativo de relacionamento. Aí eu expliquei pra ela, né, que é um aplicativo de relacionamento cristão. Aí depois ela me perguntou como vocês começaram a namorar. Minha gente, essa foi a pergunta que eu me bananei todinha pra falar. Porque assim, no início do nosso relacionamento, não houve um pedido de namoro. Desde o dia que a gente se conheceu, que foi o dia 12, que a gente começou a conversar, eu considero que foi o dia que a gente começou o nosso relacionamento sério. Foi o dia que a gente se conheceu. Na primeira semana, meu esposo já tava falando de casamento, né? Então, daí eu tava tentando explicar tudo isso. E quando eu fico nervosa, minha gente, eu atropelo as palavras, eu falo coisa com coisa. E eu acho que ela pensou que eu era doida, sinceramente, porque eu tava tentando explicar isso pra ela, né? E ela muito calma, ela só ficava falando ok. Só que eu tava tentando explicar pra ela, né, que desde o dia que a gente se conheceu, que foi o dia 12 de abril, que eu considero que a gente iniciou um relacionamento sério. Que na primeira semana ele já começou a falar de casamento comigo, eu fiquei assustada. E eu falei tudo isso pra ela, minha gente, eu fui bem sincera com ela. E eu acho que ela percebeu, né, a minha sinceridade, senão ela não tinha aprovado meu visto. Querer casar comigo na primeira semana. Como é que eu ia explicar isso pra mulher? Ai, meu Deus. Você tá conhecendo você com intenção de casar, você gosta, né? Verdade. Depois disso, ela me perguntou quando vocês casaram. Aí eu respondi, né, que foi no dia 25 de julho de 2019. Depois ela me perguntou onde que meu esposo morou, né, desde que casamos. Eu falei que ele morou comigo aqui na minha cidade. E depois ela me perguntou com quem a gente iria morar lá nos Estados Unidos. Eu respondi que no início a gente ia morar com os meus sogros. Por último, minha gente, ela foi uma verde pra mim. Eu acho que ela queria me pegar na mentira, porque assim, do nada ela soltou: então, Gabriela, você vai morar em Missouri, né? Aí, tipo, na hora, minha gente, na hora eu falei: não, eu vou morar em Oklahoma, tipo, na hora mesmo. Até parece, né, minha gente, que ela não sabia onde é que eu ia morar, porque tava lá todas as minhas informações, meus documentos lá na frente dela, e ela não saber. Por favor, né? Depois, minha gente, ela olhou pra mim e falou: Gabriele, tudo está aparentemente bem, parabéns, seu visto foi aprovado. Nossa, minha gente, eu fiquei aliviada, né, porém com aquele negócio do documento na cabeça ainda. Daí depois, né, eu perguntei pra ela, né, sobre o meu documento de antecedente criminal, que o homem falou que tava errado, né? Nessa hora ela olhou pra mim e falou: Gabriele, eu acabei de conferir seus documentos e não tem nada errado, tá bom? Aí eu olhei pra ela, minha gente, e falei: nossa, sério? Eu não preciso mais enviar nenhum documento pra cá. Ela até sorriu e falou: não precisa. Gente, nossa, nessa hora eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito agradecida a Deus. Eu não sei por que eles falaram que meu documento estava errado, né, sendo que não tava. Não sei se foi pra me deixar mais nervosa. Se foi, conseguiu, mas eu tava tentando me acalmar. Eu tinha entregado realmente nas mãos de Deus, né? Depois que o homem falou que meus documentos estavam errados, eu pensei: seja o que Deus quiser, né? Se isso tá acontecendo é porque Deus tem uma permissão, né, por trás disso. Tem um propósito por trás disso. Então eu fui tentando acalmar meu coração e tentando ficar bem calma, né, pra entrevista. Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Ela falou que tava tudo ok. E daí eu saí, minha gente, eu saí bem feliz. Eu vou deixar aqui uma imagem, né, de quando eu saí de lá.
E aí, conseguiu? Então foi isso, minha gente. Essa foi a minha entrevista, né? Outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que leve todos os documentos, leve documentos extras também, né? Porque nunca se sabe o que pode acontecer. Eu levei muitos documentos, levei até documentos que não precisava. Eu até levei também, minha gente, prova de relacionamento, né? Você pode levar fotos, cartas. Só que no meu caso, eles não pediram, mas tem casos que eles pedem. Então é muito importante você já ter, né? Vai que eles pedem, a gente nunca sabe como vai ser lá. Mas eu levei pra garantir, porque cada caso é um caso, né, minha gente? O importante é a gente levar tudo e deixar tudo preparado pra caso eles pedirem, a gente já ter. Foi isso, minha gente. Esse foi o relato, né, da minha entrevista. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar, deixar o seu gostei, se inscrever no canal e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!